eu queria começar a gente definindo o que é inovação. E aí eu vou trazer uma frase desse economista, do Christopher Freeman, que ele definiu a inovação num texto bem curtinho, mas que acho que é legal para ajudar a entender a definição, que é: inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos ou melhorados produtos ou na primeira utilização de novos ou melhorados processos. O texto é longo, a gente, num primeiro momento, pode até ficar ali com algumas dúvidas, mas a gente pode resumir uma inovação sendo tudo aquilo que afeta produtos, que afetam processos, que são novidades, ou até mesmo melhorias. A gente tende muito a pensar que melhorias não necessariamente são inovações. Inovação fica vinculado a uma ideia de novidade, algo novo, um produto novo. Não, melhoria pode ser sim uma inovação. E aí eu trouxe aqui uma ideia, um exemplo, por exemplo, dos foguetes da SpaceX, que os foguetes da SpaceX, se a gente olhar o foguete em si, ele não muda muito, porque a gente entende foguete desde os anos 50, desde os anos 60, e o princípio é basicamente o mesmo. O que a SpaceX fez aqui? Ela inovou conseguindo fazer com que o foguete pouse de pé. Então ele consegue botar essas milhares de toneladas cheia de combustível, uma bomba pronta para explodir, para pousar de pé sem nenhum dano. Tem outros testes de outros foguetes que tiveram problemas, mas esse conceito, esse produto, eles conseguiram inovar a partir de uma melhoria. O conceito de foguete, da engenharia aeroespacial aqui, é o mesmo. Eles adicionaram uma melhoria e essa melhoria fez com que o custo do projeto, o custo de missão da SpaceX para mandar objetos e pessoas para o espaço tenha caído absurdamente em comparação com a NASA. A NASA lança foguete e perde todos os foguetes, recupera só a cápsula. E eles conseguem recuperar tudo do foguete. Então, tudo volta para a base. E aí, eu vou para um outro economista que ele, a partir desse conceito de inovação, ele trabalhou numa outra tese, que é o Clayton Christensen, esse é um americano, que em 97 ele escreveu esse livro, O Dilema da Inovação, que é a base desse nosso bate-papo, que é o seguinte: ele cria, a partir de um conceito da economia clássica, ele diz que ele redefine dois conceitos ali de transformação. Ele passa a entender que as inovações podem ser consideradas como melhorias sustentáveis e como inovações disruptivas. A gente viu que no filme o Neil foi para o vermelhinho e para ele foi um mundo novo, disruptivo, mudou completamente a realidade dele, por uma inovação disruptiva. Qual é a diferença de uma para outra? A gente tem aqui que as melhorias sustentáveis são aquelas que a gente vê de aprimoramento da tecnologia ao longo do tempo. Então, a gente vê que a tecnologia vai melhorando, vai sendo aprimorada, as pesquisas vão tornando ela mais eficiente. Exemplo clássico, quem lembra disso? Os disquetes de 8 polegadas, os discos de 5,5 e 3 e 1/4. Eu convivi com um laranja e com um azul. Qual é a diferença entre eles? É só a casca, o tamanho da mídia dentro, o tamanho do case e a densidade de informação que foi conseguindo ser aprimorada e gravada em cada disco magnético desses. Esse azulzinho tinha, no auge da sua tecnologia, ele tinha cerca de 8 vezes mais do que aquela bolacha grande ali de 8 polegadas. Então, esse é um exemplo de melhoria sustentável. Você evolui uma tecnologia dentro dela mesma. Um outro exemplo é a telefonia no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Quem nunca teve um Nokia desse, quem nunca teve um Gradiente, que era muito parecido com o Nokia, que o telefone mudava um pouquinho o formato, mudava o layout, cor, mas o que você via de incremento nele ali era um display colorido, um joguinho novo, o joguinho da cobra colorido. Então a gente percebia pequenas melhorias, mas não mudanças drásticas. Na telefonia, a mudança drástica que teve nessa época era o telefone de flip, a tela que escorregava por cima do teclado, ou até mesmo quem teve um Motorola, o StarTAC, que era aquele telefone que abria o telefone do James Bond. Então, eram melhorias sustentáveis. O conceito de melhoria disruptiva, ele já é uma quebra no mercado, é uma quebra de tecnologia.
o que ela faz? Ela insere no mercado novas tecnologias para resolver um determinado problema. Então, no passado, a gente tinha ali aquelas mídias, os disquetes para tráfego, para levar informação de um lado para o outro, de uma máquina para outra. Essa tecnologia evoluiu para os discos rígidos, que é magnético, mas é uma outra estrutura. A gente teve evolução para o CD, que também é uma mídia que você grava informação, só que é uma gravação ótica, microlaser. E o que a gente vive hoje é o armazenamento em mídias de estado sólido, que é o pendrive, que é um cartão SD, e que já são evoluções exponenciais em relação às mídias anteriores, em termos de velocidade, de confiabilidade. Então, esses são exemplos de mudanças transformacionais, de disrupções de mercado. Um outro exemplo é a própria telefonia. Quem lembra que quando entrou o iPhone ele mudou completamente a forma como nós utilizamos telefonia, e até hoje a gente ainda trabalha nesse modelo de telefonia, de telefones smarts com tela touch, com aplicações que você configura, instala o que você quiser e trabalha em cima dele. Não mais naquela telefonia que o fabricante dizia quais aplicativos você tinha que ter na mão. Então, esse é um outro exemplo. E trazendo para o meu mundo de televisão da Globo, no passado, e quando eu entrei na Globo, não era esse equipamento, claro, mas o conceito era esse, eram edições de fita em que você dava play numa fita e gravava na outra. Acho que muita gente já experimentou montar o seu set list de fita cassete, dando play num aparelho, gravando no outro e monta o seu melhores hits 1990, por exemplo. Então, a televisão era feita desse jeito, era uma fita play, uma fita rec, pega isso, bota no equipamento que exibe para a televisão. Hoje a gente faz tudo isso na nuvem. Hoje a gente não precisa mais de ter uma mídia trabalhando, transitando dentro da empresa para editar. Essa mídia vem da rua com um cinegrafista, ele joga lá dentro e dali é tudo na nuvem. Se eu quiser entrar, pegar um material, editar no navegador ali, no sistema e mandar para exibição, eu não trafego mais mídia. Completamente diferente de como era não muito tempo atrás, há 15, 10 anos atrás. Então, são mudanças que são consideradas disruptivas porque elas mudam tecnologia e mudam o formato de trabalhar. Mas todo esse estudo, todo esse cenário, o Clayton, ele descreveu isso em 97. Então, ele anunciou esse livro, ele apresentou esse livro em 97. Só que ainda assim a gente viu que algumas empresas continuaram quebrando. A gente percebeu que mesmo empresas que eram empresas líderes de mercado, empresas que lidavam com tecnologia, quebraram. Por que elas quebraram? Porque elas estavam fazendo o certo do ponto de vista econômico, empresarial, que é seguir os conceitos clássicos da gestão de negócio, que é estar sempre ouvindo o seu melhor cliente e estar investindo nas inovações que têm os maiores retornos. Então, se a gente olha de forma grosseira, digamos assim, a gente percebe que são dois conceitos básicos. Pô, se o meu cliente é responsável por 30% da minha renda, deixa eu dar uma conversada com ele, ver o que eu posso melhorar, se eu tenho algum projeto, algum turnkey que eu posso fazer com ele. Se a minha tecnologia, que é o meu carro-chefe, é essa aqui, por que eu vou gastar dinheiro com essa outra coisa que eu não sei se vai me render, e eu sei que isso aqui, se eu botar 100 mil, vai me dar um retorno de 200 mil. Pô, vou investir aqui. Então, as empresas não fizeram errado, elas não perceberam as oportunidades. E aí, ele apresenta o conceito do dilema. Por quê? Nessas situações, como é que eu identifico se eu vou seguir com um investimento tradicional ou se eu vou para um investimento disruptivo, para algo novo, algo diferente? E aí ele traz a seguinte frase. Ele passa a defender que tecnologias disruptivas deveriam ser enquadradas como desafios de marketing, não tecnologia. Ou seja, a gente não tem que tratar uma nova tecnologia somente dentro do laboratório, com os engenheiros olhando aquela solução, achando lindo, maravilhoso. A gente tem que trazer isso para o mundo real. E este cara fez isso. Esse cara, com este smartphone, em 2008, entre 2007, se não me engano,
ele traz esse novo conceito. Ele é a exemplificação do uso da tecnologia como marketing. Por que ele é citado como um exemplo disso, por vários pesquisadores? Porque este aparelho que ele está na mão, quando ele lançou, ele não funcionava direito, ele não tinha uma bateria boa, e os aplicativos bugavam pra caramba. Ao nível de que a apresentação do aparelho, ele tinha ali 5, 6 aparelhos em backstage, que cada um fazia uma coisa. Então ele estava o tempo todo transitando ali, movimentando no palco, pegava um aparelho, mostrava, largava, pegava um outro, mostrava outra função, mostrava o telefone funcionando no aparelho e no outro funcionando a calendário. Mas ele vendeu o conceito. E a venda do conceito dele mudou o mercado, sendo que ele ficou quase 5 anos nadando de braçada sozinho numa economia que não tinha nenhum rival à altura. Começou a ter rivais a partir dos anos de 2010, com a Samsung, com a Motorola ali tentando criar produtos que hoje já são iguais, se não até superiores que o próprio Apple, mas que ele criou esse mercado, criou esse nicho e usou muito bem, aproveitou muito bem desse tempo em que ele ficou sozinho. E aí, o que o Clayton apresenta? Que ele começa a fazer esse estudo. Ele mostra que nos estudos que ele fez de tecnologia, que ele avaliou a evolução das mídias magnéticas, das mídias de armazenamento, e o livro dele parte em cima dessa pesquisa, ele percebe o seguinte, ele percebe que as tecnologias, depois de um tempo, elas sedimentadas no mercado, elas passam a ter um comportamento de crescimento, de performance, quase linear. Não é um crescimento acelerado, é um crescimento linear. Diferente do que a gente pensava, por exemplo, no final dos anos 90, quando a gente fechava a conta de que a capacidade de processamento das máquinas, a capacidade de armazenamento das mídias dobrava a cada 9 meses. A gente tinha essa percepção, mas por que a gente tinha essa percepção? Porque a tecnologia era nova, as soluções estavam surgindo e surgindo rapidamente. A gente estava explorando uma tecnologia que estava nascendo, então a gente tinha muito espaço para crescer. Depois que a tecnologia se sedimenta, que ela chega no seu nível de maturidade, ela tem pequenos avanços, ela não tem grandes saltos de tecnologia, ela tem pequenas melhorias. Exemplo, o foguete da SpaceX, ele segue fazendo o que sempre fez, só que agora ele consegue voltar e com os sistemas de controle bota ele de pé e pousa. Mas ele continua sendo o foguete. Então ele teve uma pequena melhoria, ele não foi uma revolução, ele não é um foguete com um sistema de propulsão geogravitacional que não precisa de combustível. Então não teve essa quebra, ele é uma melhoria. E o que as tecnologias disruptivas fazem? Elas criam essa curva acentuada de desenvolvimento, de performance, enquanto as outras tecnologias melhoram aos poucos. Essa é a curva que faz essa tecnologia romper os mercados, que é o exemplo que a gente já citou, das mídias e da telefonia. O outro comportamento que ele percebeu também, que ele desenhou, foi o comportamento da vida, que seria o ciclo de vida na relação de performance e tempo de vida de uma determinada tecnologia. E ele percebeu o seguinte, que as tecnologias existentes tinham um formato muito parecido com as tecnologias disruptivas. Por quê? Porque todas elas têm uma etapa de pesquisa e desenvolvimento para saber se essa tecnologia tem futuro. Quando ela chega num ponto de maturidade que ela pode se tornar uma solução de mercado, ela tem um salto de desenvolvimento, porque aí todo mundo começa a desenvolver em cima dela, até que se chega ao ponto que ninguém não tem mais o que crescer nessa tecnologia e ela começa a estagnar. Nesse momento, você começa a ter outras tecnologias que estão nessa mesma situação de iniciando, de caminhando e subindo para uma aceleração em pesquisa, em desenvolvimento, em desempenho maior. E aí, esta zona central entre estagnação de uma tecnologia com crescimento da outra é a que é definida, que ele definiu como a zona do dilema, que é onde você vai ter que dizer se segue melhorando a sua tecnologia ou se você parte para uma inovação disruptiva. E aí, aqui, a ideia é o seguinte, então, com essa informação, para que lado eu vou?
eu vou para a melhoria ou eu vou para a inovação? Você vai para os dois, você segue indo para os dois. Por que você segue indo para os dois? Ele faz uma correlação de que as empresas, que nem essa imagem aqui do corpo humano por Da Vinci, ele é um agrupamento de membros, de braços, de pernas, sob o comando de uma cabeça. E cada braço dessa empresa, ela precisa pensar, ela precisa se reorganizar para que ela tenha um braço de estratégia regular, digamos assim, que é a estratégia do mercado existente, que é onde a empresa atua, onde ela é líder, onde ela é referência. Mas ela tem que ter um braço de estratégia disruptiva, que é o braço que vai fazer pesquisa, que vai tentar descobrir coisas novas, para navegar num oceano azul, que também é uma outra definição que se usa muito em negócios, que é ocupar um mercado que não existe, ou até mesmo criar um mercado que não existia. O iPhone é isso, o iPhone criou um mercado que não existia. E aí, esses braços, cada um vai ter o seu orçamento, cada um vai ter o seu pessoal, cada um vai ter os seus objetivos diferentes. Não significa que serão divergentes, serão diferentes em pequeno e médio prazo. Enquanto a estratégia da empresa, a estratégia regular da empresa é manter os seus negócios, manter-se líder, crescer X% por ano, a estratégia disruptiva é pesquisar novas soluções, novos mercados, novas tecnologias para aumentar a participação da empresa. No longo prazo, as duas estratégias vão estar focando na mesma estratégia do cérebro, do desenho Pink Cérebro, que é tentar dominar o mundo. Então, elas no futuro vão convergir, mas no início, cada uma segue para um lado, uma focando nos negócios estabelecidos e a outra focando em negócios potenciais. E aí eu trago aqui 2 exemplos disso, de empresas de mercado e gigantes de mercado que trabalham com esse conceito e se reorganizaram com este conceito de braços operacionais, de estratégias, a partir dos anos 2000. A primeira é essa parte, que eu acho que pouca gente deve conhecer, que é a Palo Alto Research Center. Ela é, originalmente, o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Xerox dos Estados Unidos. Esse era o laboratório em que a Xerox criou em 1969 para desenvolver e criar novas soluções. Entre uma das soluções, uma das pesquisas inovadoras que a Xerox criou, foi o Alto, que é um PC, é um computador. Foi o primeiro computador. Todo mundo pensa, o primeiro computador foi o computador da Apple lá que o Steve Jobs fez. O primeiro computador, que não foi nem o Steve Jobs, foi o Steve Wozniak. O primeiro computador foi o Alto. Só que o foco da empresa, da Park, da Xerox, na época, era desenvolver e pesquisar tecnologia. Eles tinham um laboratório. O que fazia com aquela tecnologia? Poxa, não sei, dá para usar na fábrica? Vamos usar na fábrica. Tem uma faculdade nossa parceira aqui que manda muita gente aqui pra gente, que é fonte de recurso aqui de pesquisador. Vamos botar lá. Um computador, ele só existia em universidades, algumas universidades na região ali do Vale do Silício, e na Park. Quando é que o computador foi bombar? Reza a lenda não, né? Existem registros de que no início dos anos 70, uma equipe da Apple, da incipiente Apple ali, recém-formada, foi fazer uma visita guiada na Xerox. E dentro dessa equipe estava o Wozniak e o Jobs. E dentro de tudo que eles viram de fotocopiadoras, de tecnologias de comunicação, o que eles gastaram metade do dia perguntando, olhando, tentando entender, era o tal do Alto. E o Jobs fala depois que o Alto foi uma inspiração, sim. Ele não diz que copiou, mas foi uma inspiração. A Microsoft lá, o Bill Gates brinca que se o Jobs, a Xerox, Apple e Microsoft morassem na mesma vizinhança, a hora que a Microsoft fosse invadir a casa da Xerox para roubar uma tecnologia, ia descobrir que a Apple já tinha entrado lá. Então, a história é que a Apple se inspirou nesse Alto, mas por quê? Porque a Park era um setor só de pesquisa, eles não focavam no marketing, eles não focavam em vender. Quando eles perceberam que a Apple lançou e virou
solução de mercado, eles resolveram lançar a solução deles, ela já era ultrapassada. E aí, como consequência disso, muitos anos depois, até por conta de uma reestruturação da própria Xerox, uma reorganização dela, ela transforma a Park numa empresa. Então, a Xerox segue como uma empresa focada em soluções e pesquisa de soluções para digitalização, soluções de equipamentos e documentação. E a Park é uma empresa diferente, uma gestão completamente diferente do conglomerado Xerox, focada em pesquisa de tecnologia e, principalmente, em transformar essas pesquisas, essas inovações, essas invenções em inovações. Esse é um conceito também interessante de que só é inovação aquela invenção que vai para o mercado e gera alguma renda, gera alguma transformação num determinado mercado. Enquanto ela não tem esse retorno, ela é apenas uma invenção. A Park, durante muito tempo, foi o laboratório do professor Pardal, para quem lembra quem é o professor Pardal. A partir dessa reestruturação da Xerox em 2002, é que a Park passa a ser um laboratório de pesquisa e inovação para mercado, para soluções de mercado e comercialização. E o outro exemplo que eu trago aqui é o da IBM, porque o conceito é basicamente o mesmo. A IBM Research é um braço de pesquisa da IBM, fundada lá em 1945, originalmente era chamada de Watson Scientific Computing Laboratory, que era focado para pesquisa de sistemas computacionais. Em 2002, a IBM Research ela resolve formatar e reorganizar todo o laboratório como um braço de pesquisa da IBM, só que é um braço independente. Então, o presidente a qual a IBM Research se reporta é o mesmo da IBM. O CEO, a diferença é que a IBM Research tem um orçamento específico, tem objetivos distintos que não são alinhados, de novo, no médio e no curto prazo, com a IBM Matriz. Ou seja, não existe uma pressão da matriz em cima do braço da IBM, da IBM Research, para que ela entregue os resultados para que a IBM feche o semestre com 3%, 5%, 15% de faturamento. Não, ela vai investir o dinheiro em tecnologias que são tecnologias potenciais de crescimento. E aí, a gente volta lá para o dilema inicial. Para onde ir? Você tem que perceber muito, tem que analisar muito como é que está o seu mercado, você tem que entender como estão as tecnologias, as soluções daquilo onde você atua, para saber se você começa a investir em algo que ali, em uma pesquisa que pode ser um potencial, mas não é agora, e você investe sem aquela preocupação de eu preciso ter retorno disso aqui em no máximo 1 ano. Você investe porque você percebe que ela tem um potencial para no futuro crescer, e, claro, você segue investindo no seu negócio, porque é o seu ganha-pão, é onde você paga as suas contas, é onde a empresa vai manter a sua posição no mercado, para quando aquela nova tecnologia bater, ela tem mercado para vender. Um exemplo bem recente disso, Huawei, eu não sei pronunciar, sou de tecnologia, mas não sei pronunciar, que é aquela empresa de tecnologia chinesa, que é a grande fomentadora do 5G. Ela não parou de vender tecnologia 4G, ela não parou de vender antena, ela não parou de vender transmissora, ela não parou de vender chip para telefonia 4G. Ela segue fazendo isso. Por quê? Porque o mercado é o que garante ela botar dinheiro na pesquisa do 5G, para que ela seja a empresa dona, praticamente, do mercado, porque a tecnologia dela, em tese, é a mais eficiente, é a melhor, é a mais robusta, é a mais rápida e é a mais econômica. E aí, assim, ela ganha o mercado e ela faz essa transição, ela faz aquela curva S azul para vermelha, no meio da zona de dilema, em que ela diz para os seus clientes, não existe dilema, segue com o meu 5G aqui, que o salto é exponencial e você não vai nem perceber o custo na sua conta. Então, é importante perceber isso, é importante as empresas e os gestores perceberem o mercado para saber para que lado eu vou. Eu sigo
persistindo nessa melhoria desses processos, dessas tecnologias, ou eu penso algo novo. E assim, aqui eu falei muito de tecnologia, pode ser de processos também. Você pode começar a perceber que alguns processos que a sua empresa faz não são os mais eficientes, e pequenas mudanças ali vão gerar melhorias de escala que você vai começar a poder fazer outras atividades que você nem sabia que podia. Ou seja, você vai ter o mesmo efeito da curva de desenvolvimento de performance da tecnologia com performance das equipes. Você vai ter equipes que chegaram num topo de produtividade porque a forma como o trabalho é feito limita daquela forma, naquele patamar. Se você rever os processos de produção, você cria um novo teto de produtividade, você consegue levar essas equipes lá para cima. Então, acho que a lógica da palestra aqui com vocês é isso, a gente perceber que a inovação, ela não é somente de tecnologia, ela é de processos, e ela não é uma escolha que você ou é um ou é dois, é ambos. Você precisa manter o seu negócio rodando para que você tenha melhorias, você possa pesquisar novas soluções, novos métodos de fazer o que você faz bem ainda melhor. Quero agradecer de novo o tempo de todo mundo aqui, já estamos 10 para 7 da noite. Obrigado, Bernardo, pelo tempo. Meu contato está aqui no chat, tem também no meu perfil lá o meu contato no LinkedIn, e vamos nos falando aí.